Bora lá então? Hoje são dia 18 aqui do livro. Peço desculpas a todos aqui, acabei me ausentando praticamente um mês, mas consegui retornar graças ao Senhor. E vamos conseguir, né? A gente não conseguiu gravar dentro de um mês o livro, mas o importante é a gente finalizar mesmo com a glória do Senhor. Então, dia 18, no dia 17 a gente estava falando do burnout e hoje aqui é como sair desse burnout. Então, sair desse burnout, a gente vai considerar algumas coisas aqui que é burnout, como você não consegue ler mais a Bíblia, ou algo, você não tem mais aquela energia para estar frequentando a igreja, esse prazer você não tem, você tem dificuldade de orar, e sem contar as outras coisas, né? Insônia, o seu apetite, as dores musculares e o sentimento de fracasso, de insegurança, de não vencer aquela tua meta que você já está planejando há um certo tempo, seja uma meta de longo prazo ou a médio prazo. Fora que você se sente que sofre abusos espirituais de alguma liderança religiosa na tua igreja, uma e outra que tu já tenha frequentado, que tu carrega isso. Então, essas coisas são sintomas do burnout espiritual, né? E aí tem a dificuldade de concentração, TDAH, entre essas coisas, né? Os pensamentos negativos que a gente já tem falado aqui nos outros dias. Se você está vendo esse vídeo agora, é interessante, fica nesse vídeo aqui, mas é interessante você estar vendo os dias para ir pegando isso mesmo, porque o intuito do livro é esse, você mudar em 30 dias, embora eu tenha dado essa pausa, mas aqui estou eu, graças ao Senhor. Então, os sentimentos de derrota, tudo isso vai ser os sintomas do burnout aqui, espiritual, e você precisa sair disso. Então aqui a gente vai fazer algumas práticas, né, para estar saindo disso, né? Que dentro desses sintomas aqui, qual é o que você se identifica? Né? O isolamento, uns casos mais graves como problemas gastrointestinais, os seus batimentos cardíacos, pressão alta, né? Ou algumas mudanças bruscas no seu humor mesmo, você muda o seu humor do nada. Todas isso, tem alguma que você se identifica mais, então anota isso no teu caderno, mesmo na tua página, tu faz essa anotação, o, o, o que você se identifica mais nisso, tá? No meu caso, uma coisa que eu tenho ocorrido muito é o isolamento. Então eu sou um cara que eu sempre gostei de ficar sozinho, mas aí tem a diferença da solidão e da solitude, mas mesmo assim, você está sozinho, você pode entrar em algum vício, você pode, isso vai estragar a tua rotina, teus estudos, e você acha que está sozinho, está focando nas coisas, e você fala para todo mundo que você é focado e tudo, mas você não consegue, na verdade, focar você até tenta e tudo mais, mas você perde, no final você perde. Você até ganha alguma coisa, mas poderia estar melhor pelo simples fato de você socializar mais, se soltar mais, ser mais espontâneo, pelo menos se permitir, aos pouquinhos, não do dia para o outro você já vai se soltar. Então eu estou um pouco nessa fase. Eu estava correndo ontem, corri 6 quilômetros e pouco, então eu falei, não, vou falar com 3 pessoas aqui que passar por mim correndo, eu vou falar, vou dar boa noite. E isso foi uma pequena coisinha, mas para mim já é uma grande coisa. E com isso a gente vai avançando. Mas, dentre esses sintomas, qual foi o que você se identifica mais? E aí a prática 2 a gente vai ver que existe alguém no teu ciclo familiar, no teu ciclo de amizade, de relacionamento, alguém que vai te aconselhar em relação a essas questões de burnout, sem te julgar, só apenas vai te acolher essa pessoa e ela vai te aconselhar sem nenhum tipo de preconceito. Então, quem seria essa pessoa no teu ciclo de vida? Seria teu amigo, teu pai, a tua mãe, teu namorado, tua namorada? Quem seria teu professor? Quem seria esse tipo de pessoa? Então, anota quem seria esse tipo de pessoa. Então, primeiro você faz
Identifica quais são os sintomas, veja quem é essa pessoa mesmo, caso não tenha ninguém, você anota, mas possa ter aquela pessoa que você, essa pessoa que eu desabafaria com ela, eu acho que eu não sofro nenhum tipo de preconceito, então você anota isso. E a prática 3, né, diante desse pressuposto, a gente vai descrever nossa relação com a igreja e como é a sua vida espiritual hoje. Ela é mais leve ou ela é mais atarefada? Como é a sua vida em relação à igreja? Você não tem ido? Escreva umas 4 linhas sobre isso mesmo. O intuito aqui é fazer a leitura reflexiva, que a psicologia denomina isso. Então a gente vai para a prática 4, em que ela diz que se você viveu alguma situação e se sentiu usado espiritualmente ou emocionalmente por uma liderança abusiva, que infelizmente acontece em alguma outra igreja, né, de alguns irmãos, sobre esses abusos psicológicos, que não um abuso psicológico de casos de estupro, alguma coisa do tipo, que pode até entrar nisso também, mas eu digo mais num quesito ali de atividades da igreja, que muitos irmãos acabam não se cuidando como atividades físicas, não praticam atividade física justamente pelo tempo, a dedicação ao ministério, e isso a longo prazo tem uma consequência. Então, pelo fato de ter o pensamento que estou servindo ao Senhor, com várias demandas aqui no ministério, mas essa pessoa ela acaba caindo no burnout espiritual, que é isso que a gente viu no dia 17, identificando como é esse burnout espiritual. E aqui a gente quer tentar sair desse ciclo. Então, se você viveu alguma situação relacionada a isso, anota isso. Anota isso. Uma prática 4. E a prática 5 é como você se sente hoje. Então, será que isso ainda afeta, diante da prática 4, tá? Será que isso afeta a tua vida psicológica, emocional, espiritual hoje ainda, esse tipo de impasse? Então anota isso, que é interessante, justamente para a gente fazer a leitura reflexiva. E aqui a gente vai para a prática 6, aqui se você mudou de igreja ou conversou com outra liderança sobre o abuso, qual foi a sua atitude que você tomou diante disso? E é interessante, caso tenha acontecido com você esse tipo de coisa, você anota, senão pode passar. E a gente vai para a prática 7, que é levando a consideração do burnout, que é um estresse crônico, né? O burnout, de modo genérico, é o que você mudaria na tua vida hoje para evitar isso. Qual é o plano que você tem? Se você não tem um plano, mas tem alguma coisa ali que você pelo menos pensa, né? Talvez você não tenha executado por falta de decisão, algum detalhe ali para você estar mudando isso. Mas o que você mudaria hoje? Colocaria alguma atividade física, algum livro para você ler? O que realmente você faria? Então faça essa anotação mesmo, que vai te ajudar bastante. E a gente vai para a prática 8, que a gente vai ver alguns hábitos comportamentais aqui que vão te ajudar a sair do burnout. Tá? Então, tem alguns que todo mundo já sabe, como descanso, ter um tempo livre com a família, praticar esportes, ter um hobby, alimentar-se bem. Então, alguns interessantes aqui é praticar a gratidão diariamente, que é algo que eu não tenho feito. Escrever um diário, como foi o seu dia, né? Talvez você tenha, a galera dos concursos, do vestibular, gosta de fazer isso com o estudo, mas faça isso com o seu dia a dia mesmo. Acordar, escovar os dentes, a oração, tomando suplementos, vou fazer 50 questões, vou fazer 100 flashcards no Anki. Eu sempre anoto tudo isso com manhã, meio-dia, tarde, noite.
quando eu vou dormir, 30 minutos antes do celular. Então faça esse tipo de anotação assim, diariamente, que vai te fazer muito bem. E não é no celular, é num caderninho mesmo. O meu tá na bolsa ali. Mas faça essas anotações. Então, frequente uma igreja saudável que não aumente o teu estresse e o teu esgotamento. Se você perceber que está acontecendo isso, então frequente a tua igreja, não faça a falácia da generalização apressada, né? Se aquela igreja não é boa, logo todas não serão boas. Saiba separar o urgente do importante, né? Isso é uma coisa que me pegou muito. Acabei pensando em várias coisas, não vi as prioridades e eu acabei não conseguindo nada no passado. Nada do que eu desejava na minha concepção, acabei não conseguindo, porque eu não consegui separar o que é urgente e do que é importante, a médio, a longo prazo, a curto prazo. Todo esse dinamismo eu não consegui. Durma o suficiente, tá? De 6 a 9 horas. Durma o suficiente, final de semana tenta repor mais o teu sono. Seja generoso também, é outra coisa que vai te ajudar a um hábito comportamental, seja, mesmo que não parta da outra pessoa, mas parta de você, cara. Dê o primeiro passo, não custa nada perder a ti. Beba água de maneira satisfatória também, tá? Sempre com um galão de água aqui do teu lado, sempre, que vai te ajudar bastante. Então, tenta ver as situações com o seu bom humor, tenha tempo de oração e solitude diante de Deus. Isso é a solitude. Não é o que a gente vê nos reels, algumas coisas, esse tipo de coisa vai te adoecer. Tenha essa solitude com Deus, o teu momento. Saiba gerir o teu tempo, a tua rotina. Se tu é muito viciado em ver reels, alguma coisa do tipo, cara, separa, sei lá, 30 minutos para tu ficar vendo isso. Aquele horário ali, tenta praticar isso, tá? E a gente já fez uma atividade sobre isso, né? De você pegar por 7 dias e fazer protocolar isso e com isso tu obter teu diagnóstico. E vamos para a prática nova, né? Diante de todos esses comportamentos que eles estão associados a menores riscos de estresse, né? E o esgotamento, né? Então você aqui vai escrever agora 5 metas possíveis diante desses pressupostos, desses comportamentos que vai te ajudar na tua rotina. Você vai escrever 5 metas em que você consegue plantar elas nos próximos 3 meses. Então, eu sou um cara que eu não sei muito bem ter uma amizade ali confidente, né, de estar falando um tipo de problema meu. Eu tento resolver isso sozinho, fico quieto, calado, me isolo. Tento resolver o meu problema aqui, calado. Que muitos homens fazem isso, mas isso faz mal também. Então você tem um amigo confidente é legal, e aquele amigo que não vai te julgar, né, te fazer um tipo de preconceito, né, que muitos irmãos já têm aquelas respostas prontas que você está com um problema e o irmão vai te dizer que você não tem fé, que você não acredita, que falta fé. Sempre, a gente já destrinchou todas essas coisinhas, esses detalhes em alguns dias anteriores aqui. Então é interessante você ver algumas metas para implantar pelo menos nos próximos 3 meses em relações a esses comportamentos aqui, caso você esteja passando e quer realmente sair do burnout, tá? Então esse é o dia 18, eu te agradeço por ter chegado até aqui. Só de você chegar aqui você já é um campeão. Eu te admiro muito e te respeito. Então vamos lá, fechar esse livro. Muito obrigado. Hoje é domingo, então desejo uma excelente semana aqui a todo mundo. Parabéns.